Não, mas antes da P2, semana que vem. A gente tem aula hoje de semana que vem, segundo e quarto. O segundo ou quarto, no máximo quarto, eu acho que vocês. Pessoal, vamos lá? Gente, vamos lá? O pessoal está agitado hoje, né? Vocês deram prova no final, é isso? Como foi? Então, gente, tá bom? Vamos lá? Eu preparei uns slides para a aula de hoje, que já estão na nossa pasta, inclusive. Enfim, eu preparei os slides e tal, achei que que ia ser super na aula bem didática, assim, mas não fiquei muito satisfeito com o resultado na última turma. Sim, porque a gente vai, enfim, chegar numa questão difícil, sobretudo mais para o final. Então eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ter uma citação do Agostinho que eu ia fazer no meio do caminho, eu vou fazer antes, vou mudar um pouquinho o caminho que eu segui para ver se fica melhor. Né? Claro, difícil vai ser mesmo, né? Não tem como, porque a questão é difícil. As questões são difíceis, né? Mas enfim, eu trouxe uma citação do Agostinho. Como a gente já teve duas aulas, tivemos a última aula sobre Agostinho, eu achei que seria interessante. E eu acho que ela ajuda a pensar algumas coisas que vão aparecer no Heidegger. Na verdade, o Heidegger ele é muito influenciado pelo Agostinho e pelo Kierkegaard, dos autores que a gente viu. Né? São dois autores que têm uma influência grande no Heidegger. O Kant também tem alguma importante, mas é mais como um interlocutor, né? Alguém com quem o Heidegger dialoga. O Agostinho e o Kierkegaard têm uma influência mais forte no sentido de um pouco determinar vamos dizer, o caminho de pensamento dele. Uma questão que a gente vai ver em seguida, né, diz respeito à noção de que o Heidegger vai trabalhar com a noção de ser no mundo. Né? A gente vai ver que é uma noção central no pensamento dele para caracterizar o ser humano, para caracterizar a gente. A noção de no, ele vai insistir muito que ela não diz respeito a estar dentro de, como nós estamos aqui dentro dessa sala, por exemplo. A ideia de estarmos no mundo, né, no mundo no sentido amplo, né, não é no sentido de estarmos dentro do mundo. Né? A gente habita o mundo no sentido bem mais amplo, digamos assim. E eu acho que tem uma citação do Agostinho, né, logo no começo das Confissões, é o terceiro ponto do livro 1, em que ele diz, ele está dialogando com Deus, né? E aí ele fala o seguinte, o terceiro tópico aqui do livro 1. Ele pergunta para Deus: então te contém o céu e a terra, porque tu os preenches? Ele está se perguntando, bom, o céu e a terra, né? Então vamos supor, está dizendo, você preenche, então você está dentro do céu e da terra? Ou os preenches e ainda sobras, porque não te contém. Ele está dentro, mas sobra para fora. E para onde transbordaria o que sobra de ti, uma vez preenchidos o céu e a terra? Para onde vai? Ou não é necessário que tu, que contens todas as coisas, seja contido por algo? Porque o que tu preenches, o preenches contendo. Então não é o céu e Deus não está dentro do céu e da terra. Na verdade é o céu e a terra que estão dentro de Deus. Né? Com efeito, não são os vasos plenos de ti que te tornam estável. Né? Então, supondo que Deus está em todas as partes, então ele está dentro de uma jarra, um vaso de jarra, não é isso que torna estável. Mesmo que eles sejam quebrados, tu não derramarias. Né? Então você derruba um vaso no chão, Deus não cai do vaso, não derrama.
E quando derramas sobre nós, não desces, mas nos levantas. Não te dispersas, mas nos recolhes. Mas tudo o que preenches, o preenches da totalidade de ti. Ou, não podendo te conter inteiro, todos os seres conteriam uma parte tua, e todos a mesma, simultaneamente. Então, né, ele está no vaso, está na sala, está do mesmo jeito, né? Ou cada um singularmente, os maiores uma parte maior, os menores uma menor. Haveria, portanto, em ti partes maiores e menores, ou estás todo em todo lugar e nada te contém inteiramente? Parece uma certa maluquice, mas o que ele quer dizer com isso? Né? O tipo de relação que haveria entre o ser de Deus e o mundo, no sentido do mundo espaço-temporal, não é do tipo de continente e conteúdo. Né? Um não está dentro do outro. Tá? A relação não é do tipo dentro-fora. É outra coisa, outro tipo de coisa. Né? Outro modo de ser. E não é estar dentro ou fora. É isso que ele está, vamos dizer, sugerindo, né, nesse texto, com essas perguntas, com esse raciocínio, está tentando mostrar que seria um absurdo pensar a relação entre o ser de Deus e o ser das coisas no sentido de continente e conteúdo, de um conter o outro. Faz sentido? Porque ele não é uma coisa como as outras, né? Não dá para pensar em termos de dentro e fora. Então é um tipo de ser, um modo de ser, que não faz sentido pensar em termos de dentro e fora. Isso é uma coisa. Então a gente vai ver daqui a pouco, né, que quando o Heidegger fala em ser no mundo, né, não é que a gente está dentro do mundo, embora a gente também esteja. Né, mas a nossa relação com o mundo, o nosso existir no mundo, não é simplesmente estar dentro dele. Como a água está dentro da garrafa, né, ou o giz está em cima disso aqui. Ou nós estamos dentro da sala. E aí, uma noção que vai ser fundamental também é a noção de tempo. E aí eu pergunto para vocês, o que é o tempo? O tempo existe? Não? Sim. É um negócio inventado pelo ser humano, né? Inventado? Não! Não, o tempo existe. Então, mas se existe, que tipo de existência é essa? Lógico, pelo menos tá. Cronológico é o modo como a gente conta o tempo. Mas o tempo mesmo, o que seria? E se existe, como que ele existe? Uma dimensão do espaço. E no caso são espaço-tempo. Então, mas o tempo está no espaço ou o espaço está no tempo? Eles são a mesma coisa. São a mesma coisa? Ou são coisas diferentes, complementares? Elas são interligadas. Uma coisa não existe sem a outra. Por quê? Porque as coisas que existem no espaço não podem evoluir sem o tempo, mas elas não podem evoluir no tempo sem o espaço. Não sei se... Mas não é interessante o seu raciocínio, mas não daria para pensar o espaço sem o tempo? Não, Parado. mas aí, tipo, as coisas sempre progredir, as coisas não estão constantemente evoluindo. Não sei se está evoluindo. Talvez mudando a gente Evoluindo consiga uma chegar forma de colocar. É. Mas, quer dizer, eu não consigo pensar em alguma coisa estática, vamos colocar assim, sempre, o tempo. Ela sempre vai estar mudando de alguma forma, né? Ela não vai surgir do nada nem desaparecer. Então você acha difícil pensar o espaço sem o tempo? É muito difícil pensar um sem o outro, mesmo que sejam conceitos diferentes. Então, tudo bem, né? Normalmente eles aparecem associados mesmo, né? Mas numa fotografia, por exemplo, é como se a gente congelasse o tempo, né? Ali ficou só um momento congelado. Sei lá, dá para pelo menos tentar representar o espaço sem o tempo, né? Mas e o tempo sem o espaço? O que seria? Dá para pensar? É difícil, né?
E, por exemplo, né, se a gente pensa na noção, uma noção qualquer, noção de cachorro, né, acho que já dei esse exemplo antes. Existem cachorros, né, que a gente conhece, que têm, né, uma existência corpórea, eles estão no espaço, andando para lá e para cá. Né? Mas e a noção, o conceito de cachorro com o qual a gente trabalha? Então agora eu estou falando aqui, cachorro, todos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Onde está isso? A noção de cachorro. Tá no aparente, né? Como ele aparece pra gente. Não, mas aqui não tem nenhum cachorro. Eu estou falando a noção de cachorro, que é uma noção abstrata. Onde ela está? Dentro da gente, na mente, na memória. Então, se um cientista abrir meu cérebro, ele vai ver lá um cachorro? Não. Então, o que eu estou sugerindo é assim, a ideia, né, uma noção, por exemplo, ela não existe espacialmente. Tudo bem, a gente formou essa ideia a partir de uma coisa que existe espacialmente, mas a própria ideia não. Só que essa ideia, ela só existe na nossa mente enquanto nós estivermos existindo, né? Então, ela existe temporalmente. Então, daria para pensar nessas duas dimensões, né? O Kant vai um pouco nessa direção, quer dizer, ele fala que o tempo a gente percebe internamente e o espaço a gente percebe externamente. Mas, de qualquer maneira, eu só coloquei assim, logo de saída isso, porque a gente vai chegar, no final do percurso a gente vai chegar na questão do tempo, mas eu já queria colocar, né, o tipo de questão que está em jogo. Quando a gente pensa tempo e quando a gente pensa algo como Deus. É um pouco o mesmo tipo de problema, né? Porque se a gente pensa, a gente está aqui fazendo um exercício, uma elucubração, tentando pensar espaço e tempo, mas são coisas extremamente difíceis de pensar, né? Talvez o tempo mais ainda, porque o espaço a gente ainda pensa na lógica de as coisas estão contidas no espaço, né? No caso do tempo é mais complicado, porque se a gente disser, quando a gente fala estar no tempo, isso é um modo de representar talvez inadequado, mais adequado para o espaço, não tanto para o tempo, né? Enfim. Mas guardem isso para daqui a pouco. Antes de chegar a essas questões conceituais, só uma rápida, né, aqui, como eu disse, uma breve introdução, claro, né, porque, né, no espaço de uma aula tem que ser breve. Então eu coloquei aqui só alguns dados, né, da biografia, da cronologia do Heidegger até só 34, embora ele tenha morrido em 76, porque senão vai ficar muito longo, e como a gente vai trabalhar com esse texto aqui nas próximas aulas, que é de 29, e que está diretamente relacionado com a filosofia que ele desenvolveu nessa obra, né, então eu vim só até aqui. Depois de 34, não é muito bom falar. Não, na verdade eu vou chegar na parte ruim. Ah. Né? Eu vou chegar na parte ruim aqui, 33 e 34. Daí depois... Vai parar na parte... Oi? Vai parar na parte 1. Vou parar na parte 1, não, porque eu acho que é importante falar, não dá para não falar, entende? Isso é uma coisa que eu tenho adotado quando eu dou a disciplina sobre ser tempo, sempre nas primeiras aulas eu falo sobre essa questão, né? Então acho que não dá para varrer para baixo do tapete, então é bom tematizar. Então a gente vai chegar nesse momento, né, que ele assume a reitoria, já com Hitler no poder, e faz um discurso que é conhecido, assim, que é bem assustador, assim, né? Apoiando, né, e tal. Ele nasceu em Meskisch, que é uma cidadezinha bem pequena, no sudoeste da Alemanha. No sul da Alemanha predomina a religião católica, né? Ele era de uma família católica, o pai dele era sacristão, era uma família pobre. Então ele tem uma formação religiosa, né, intensa, né, muito ligado à igreja, né? E ele vai ter toda a formação dele em escola católica, financiado por uma instituição católica, com o objetivo, quer dizer, os planos dele, dos professores, quer dizer, a ideia é que ele fosse ser padre, né? Então ele estava se direcionando para isso. Ele começa a formação universitária na Faculdade de Teologia, daí muda para Filosofia em 1911, já com 22 anos. Então vejam, né, isso é importante ter em vista, assim, porque ele tem uma formação religiosa muito forte. E isso tem um impacto decisivo no pensamento dele. Por mais que ele se proponha a desenvolver uma filosofia que não está
baseada na religião, né? Mas as questões que ele vai pensar, o modo como ele vai pensar, por isso que eu trouxe essa citação de Agostinho, porque eu acho que ela ajuda a entender algumas coisas. Mas aí ele vai para a filosofia, ele faz uma tese de habilitação que é publicada em 16 sobre um autor medieval. Então veja, mesmo no âmbito da filosofia ainda ele está em alguma medida estudando, né, autores da filosofia cristã. Mas ele vai ser muito influenciado também pelo Russell, né, de quem ele vai ser assistente na Universidade de Freiburg. O Russell é o fundador da fenomenologia, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né, da fenomenologia. Tem outros usos da palavra antes, mas a partir do Russell é que se cria uma certa tradição de pensamento, uma corrente que é bastante intensa até hoje, né? Inclusive tem dentro da psicologia, por exemplo, né, tem a psicologia fenomenológica. Então, né, um campo de estudos que se ampliou bastante. O Russell é o fundador, né, digamos assim, e o Heidegger, então, tem uma influência grande, né, do Russell também, além de outros professores, né, neocantianos. O neocantismo era muito forte nessa época, ele tem uma série de influências, vai desenvolvendo o seu percurso. Em 23 ele se torna professor em Marburg, onde ele foi colega do Rudolf Bultmann, aquele teólogo que a gente viu num dos nossos textos, né, aquele texto do John Macquarie comentando que o Bultmann ele usa a filosofia do Heidegger para interpretar o Novo Testamento, né, ele escreve uma obra chamada Teologia do Novo Testamento, em que a sua base teórica conceitual é a filosofia que o Heidegger desenvolve aqui em Ser e Tempo, né, então eles são colegas e depois vão continuar trocando correspondência pro resto da vida, não tem uma interrupção grande. Em 27 ele publica Ser e Tempo, e aí é interessante, vejam só, né, que ele tinha publicado um texto em 1916 e ele tem uma atividade extremamente intensa, né? Vários cursos, vários textos que ele escreve, mas ele não publica até Ser e Tempo. E esse período é um período em que ele está desenvolvendo a sua própria filosofia, né, que acaba aparecendo aqui, né? Então, essa circunstância é interessante porque o que ela lembra? Não sei se vocês lembram de um outro filósofo que tem esse intervalo de 11 anos sem publicar nada. O Kant, né? O Kant tem a chamada década silenciosa entre 1770 e 1781, quando ele publica a Crítica da Razão Pura. Então, né, também se costuma falar na década silenciosa do Heidegger, né, que é o mesmo período, 11 anos. E ele estava sendo pressionado para publicar, né? Acho que na época do Kant não tinha tanta pressão ainda, né? Aqui já tem mais, né? Hoje em dia tem mais ainda, né? Essa necessidade de publicar e tal, com um certo ritmo, né? E como ele, né, por isso que ele publicou só do projeto original. Ele tem para ter 2 grandes divisões com 3 volumes cada. Ele só publica os 2 primeiros da primeira divisão, portanto 1/3, né? E depois ele acaba não continuando a obra. Ficam só essas 2 primeiras partes. E mesmo assim, né, ela é uma obra que tem uma influência decisiva em toda a filosofia posterior, né? Tem uma importância muito grande. Influenciou muitos autores, à direita, à esquerda, enfim, de várias correntes diferentes, né? Uma influência direta muito forte no Sartre e nos existencialistas, né? Influenciou a Hannah Arendt, influenciou o Gadamer, influenciou o Foucault, influenciou o Marcuse, que é o autor da teoria crítica, enfim, esses mais diretamente, fora os que estão contra ele, dialogando com ele. Mas Ser e Tempo realmente é um marco assim, na filosofia do século XX. E daí, em 29, ele se torna professor em Freiburg, onde ele depois vai continuar até o fim, né? E escreve um texto, né, para, na verdade, fazer uma conferência, intitulado O que é Metafísica, como aula inaugural, que é o texto que a gente vai ler nas próximas aulas, né? A gente vai ler em 2 aulas, como a gente fez com aquele texto do Kant. Nesse texto, o interessante é que ele está falando, né? Isso era uma tradição que tem na Alemanha. O professor contratado, ele tem que dar aula inaugural para toda a universidade. E aí os professores mais velhos, né, vão estar todos lá assistindo, né? Então, né, uma situação assim. E até hoje tem essa tradição. Eu assisti uma dessas aulas de um professor novinho que tinha entrado na Universidade Humboldt, em Berlim, né? E todos os veteranos lá, né? Assim, uma situação assim realmente saia justa, né? Mas enfim. E o Heidegger, nessa conferência, ele faz uma crítica, quer dizer, faz um diálogo, assim, mas
na ciência, numa certa concepção de ciência que estava muito forte na época, falando com uma plateia cheia de cientistas, né? Então é muito provocador o texto. Eu vou falar um pouquinho depois também sobre isso. Daí, em 1930, mais ou menos, quer dizer, mais ou menos nesse período, assim, em torno de 1930, o pensamento dele sofre uma mudança, né, a qual ele mesmo se refere e se costuma chamar de querra, né, que é uma expressão que é tipo uma viragem, assim, uma guinada, né, como se ele está caminhando em uma direção, ele vai caminhar numa direção diferente, ele não vai abandonar nada do que ele falou antes, mas muda uma série de aspectos, né. Por isso que se fala em primeiro Heidegger e segundo Heidegger. É uma coisa, né, que às vezes acontece, o primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, então autores que têm fases diferentes, né, às vezes se usa essa expressão. E aí, então, né, em 1933, o Hitler assume o poder em janeiro e 2 ou 3 meses depois ia ter a posse do reitor que tinha sido eleito e, como ele não era simpatizante dos nazistas, eles vão lá e falam, não, vamos botar outro reitor aí. Né? E o Heidegger aceita esse papel, né, já daí, né, complicado. Né? E faz um discurso louvando o regime, né, enfim, e tentando dar uma espécie de fundamentação teórica, né, para a coisa. Assim. Então isso ficou marcado, né, uma grande mancha na biografia dele, em relação à qual realmente não há o que fazer, não tem como passar pano, nada assim. Né? Então a questão é, de fato, separar pessoa e obra, né? se é que isso é possível. Existe uma discussão a esse respeito, eu acredito que sim. E, de qualquer maneira, a gente está falando dele da primeira, né, fase. Então, isso já seria próprio da segunda fase e, em alguma medida, dá para entender como ele chega nisso, pensando nessa mudança de caminho, né? Mas entender, né, não significa justificar, né, a tal história. Explica, mas não justifica. Então, é importante falar isso, e mesmo que, enfim, né, a gente tenha aversão, não queira, a importância que ele tem é muito grande, né, e de fato é alguém que está dialogando de uma maneira muito interessante com a história da filosofia. E eu acho, de fato, né, quer dizer, que aqui tem uma filosofia que ele desenvolve até aqui que não tem, isso é uma discussão que há, né, não tem conexão com essa posição que ele adota aqui. Ele vai mudar, né, nesse período, então daí dá para entender, como eu falei, dá para fazer conexão, mas não há uma relação direta entre ser e tempo e essa posição, pelo contrário, assim, eu acho que é uma contradição. Né? Acho que ele acaba adotando uma posição que não faz sentido nenhum se a gente ler a obra de 27. Então, só para dar uma ideia, tá, do percurso dele. Sempre que vocês quiserem, façam perguntas, claro, né? Daí, por que, né? Vou relembrar de novo o nosso percurso, né? Eu fiz naquela aula de revisão, para ver por que a gente vem desembocar aqui, né? Quer dizer, claro, né, eu pensei o percurso sabendo que esse era o ponto de chegada. Né? Então, há uma lógica nesse percurso e no fato da gente desembocar especificamente no Heidegger, que está se contrapondo àquela que seria a versão mais atual ali, né, no momento, dessa tendência tradicional racionalista, cientificista, né, que é o Círculo de Viena, também conhecido, né, os autores desse círculo, como neopositivistas. Né? Esse é o positivismo no século XIX e o neopositivismo aqui, né, que é chamado assim, que é uma nova versão, né, embora haja muita proximidade, naturalmente. Né? Então, a gente viu, né, lá no começo, o que a gente viu? A razão e o mito, né, aquela ideia, né, aquela apresentação tradicional de que a filosofia surge a partir de uma contraposição entre razão e mito. Né? Então, a razão ela seria, né, o modo de pensar racional, o pensamento racional, ou, né, como o próprio Danilo Marcondes apresenta, o pensamento filosófico-científico, né, ele se contrapõe ao pensamento mítico. Né, ele supostamente suplanta, né, supera o pensamento mítico em termos de explicação da realidade. Então, né, a princípio, sai o mito e entra a razão. Né, então, como se houvesse, né, uma substituição. Então, a razão
passa a ser o carro-chefe, né, digamos assim, do conhecimento, e o mito passa a ser uma coisa de menor importância, secundária, né? Assim como arte e religião, quer dizer, do ponto de vista, né, da razão, em princípio, né, esse tipo de discurso fica excluído. E isso funda uma tradição de pensamento que vai desembocar na ciência moderna e em todos os seus desdobramentos posteriores, né, até a nossa época, com todos os prós e contras, digamos assim, né, que esse conhecimento produziu, inclusive, né, e sobretudo em termos de técnica, tecnologia, né? Então, avião para a gente ir mais rápido de um lugar para o outro, mas também serve para jogar bomba, né? Tecnologia nuclear que serve para, né, fins como, né, na medicina, coisa do tipo, e que serve para fazer bomba que pode dizimar populações enormes, no limite poderia acabar com a vida humana na Terra, né? Enfim, essa coisa, tudo isso é resultado, né, dessa história. Então, essa história ajuda a entender como se constitui um certo modo de explicar, compreender e explicar a realidade. E aí tem um momento em que a tradição judaico-cristã se cruza, né, com essa tradição formada na Grécia. Se é que já não tinha conexões anteriores, porque a gente viu que a ideia do surgimento na Grécia é um pouco relativa, porque o povo grego está ali em contato com todos os povos do Mediterrâneo, então tem certamente, né, influência das outras culturas. Mas são tradições que estão ali correndo meio paralelas, né? A racionalidade grega é incorporada pelos romanos e a partir de um certo momento, né, com o cristianismo, essa tradição começa a se expandir e há, né, uma fusão das culturas, inclusive em termos sociais, políticos, etc., né, quando o Império Romano se torna católico, né, isso ilustra bem, né, essa função. E aí, como a gente viu lá no começo, né, os autores, vamos dizer, né, que têm a fé cristã e ao mesmo tempo estão pensando conceitualmente a partir daquela tradição, vão tentar justificar, digamos assim, né, explicar racionalmente essa visão de mundo. Em Agostinho a gente viu isso bem claramente, né, no diálogo dele com os platônicos, né? Então ele fala, né, quando eu lia Platão de um certo jeito, eu explicava as coisas até um certo ponto, mas não me satisfazia, faltava alguma coisa, daí tem a conversão, enfim, mas a gente vê como ele está em diálogo e está pensando a partir de Platão, né? Os platônicos, os neoplatônicos, ele está em diálogo com esses caras, então ali fica bem claro esse diálogo, né? Isso também vai ser muito forte em outros autores da filosofia cristã, né? Tomás de Aquino se destaca num período bem posterior, né, século XIII, e ele faz parte de um movimento que é chamado escolástica, que daí já é bem mais racional, porque se a gente pega o texto de Agostinho, né, como a gente viu nas duas aulas que a gente teve sobre ele, né, em particular na última, como a Ana tentou mostrar, as coisas que ela trouxe, né, é um texto muito sui generis, né, muito peculiar dentro desse âmbito da chamada filosofia ocidental, a princípio racionalista, né? Porque são confissões, ele fala, né, da própria vida, de pecados da juventude, né, fala em primeira pessoa, então é um livro que né, já na escolástica não, né, são tratados mesmo, né, teóricos, com um formato muito mais parecido com o que a gente costuma encontrar em textos filosóficos científicos, né, por exemplo, na Suma Teológica de Tomás de Aquino. É um outro estilo, muito mais próximo do que a gente entende por ciência, né, filosofia, no sentido tradicional. E aí, o que isso mostra? Quer dizer, um certo modo de trazer essa tradição para esse fio dominante, né, como eu coloquei aqui, que eu usei aquela imagem, né, do fio invisível para pensar esse caminho aqui, né, por isso que eu coloquei mais fraquinho até a tinta, né, ou a cor aqui. É um jeito de tentar trazer essa tradição para cá, né? Racionalizando bem mais do que Agostinho, porque Agostinho, como a gente viu, está longe de racionalizar a coisa, né? Pelo contrário, ele se afasta em alguma medida do platonismo justamente porque aquele pensamento muito racional para ele não estava funcionando.
não estava funcionando para entender Deus, né, em última instância. E o trecho que eu citei também serve para ilustrar isso, né, porque de um ponto de vista racional a gente tentaria pensar, né, e poderia colocar esse tipo de objeção, mas espera um pouco, né, onde é que está esse Deus aí que você está falando? Está fora, ele contém, ele é contido, né? É o tipo da objeção que se poderia fazer, ele está justamente dialogando com isso. E aí, dentro dessa tradição, a gente vem para a modernidade, a gente viu o Descartes e o Kant, né, que estão aqui já com a ciência moderna acontecendo, tentando, digamos assim, fundamentar racionalmente, né, dar bons fundamentos para a ciência moderna. E essa visão vem para o positivismo, né, que é uma espécie de culminância, né, e se vê assim, né, como uma culminância desse processo. Então, os positivismos, Auguste Comte, por exemplo, né, que é um nome normalmente associado, né, o francês Auguste Comte ao positivismo, descreve, né, a história humana em termos de infância, adolescência e fase adulta, né, no sentido de que, bom, enquanto o ser humano estava pensando miticamente, religiosamente, né, sobretudo com politeísmo, essas várias religiões diferentes e tal, primitivas, né, isso era a infância, né. Daí depois você tem a adolescência, né, em que você tem a passagem para o monoteísmo, seria um pouco mais racional do que o politeísmo. E aí você tem a fase adulta, que é quando a ciência prevalece, né, então é como se fosse uma evolução, né, usar a palavra que ela tinha usado, uma evolução que, né, depois disso muita gente questiona, né, e é bastante questionável mesmo, né, mas tem essa visão então de como se, né, a ciência é o ápice da humanidade. E daí vem o neopositivismo. Uma diferença interessante, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, é que o positivismo, né, vocês têm introdução às ciências humanas, não sei se vocês passaram um pouco pelo momento em que surgem as ciências humanas, lá no século XIX, muito no contexto do positivismo, né, a ideia era pegar a metodologia das ciências naturais, né, da física, da química, né, que tem a matemática como, né, vamos dizer, o instrumental teórico, né, e transferir isso para ciências humanas. Então, pensar o indivíduo, o comportamento do indivíduo humano na psicologia, como os mesmos procedimentos que se usam nas ciências naturais. Pensar a sociedade, né, os fatos sociais, etc., como se faz transferir os procedimentos. Então, há uma expectativa de que é possível resolver tudo, né, com aquele modelo de ciência. Os neopositivistas já tem outra perspectiva, porque já correu um tempo, né, e as ciências humanas não estão conseguindo ser iguais às ciências naturais. Então, vamos dizer, a tendência vai ser dizer assim, olha, ciência mesmo é só isso aqui, só física, química e matemática, o resto não é ciência. Né? Então começa a ter essa disputa, assim, o que pode ser considerado conhecimento, o que não pode, o que pode ser considerado ciência e o que não. Né? Depois o Popper, por exemplo, ele vai tentar mostrar que a psicanálise e o marxismo, por exemplo, né, são duas teorias que ele vai falar, isso não é ciência nunca. E até hoje tem gente falando isso. Não sei se vocês acompanharam, né, aquele livro da Natália Pasternak, que foi uma cientista que ficou famosa na pandemia, e depois publicou um livro, ela e o marido dela, que fala de ciência e caracteriza o que seriam as pseudociências. Na verdade é sobre o que seriam as pseudociências, acho que é Que Bobagem, o nome do livro, alguma coisa assim. E daí ela coloca, por exemplo, a psicanálise como uma pseudociência, uma bobagem, portanto, né? E aí isso gerou toda uma polêmica, os psicanalistas reagiram enfurecidos, né? Eu vejo isso em 2023, né? Uma atitude claramente positivista na avaliação dos diferentes tipos de conhecimento. Então, esse fio dominante, ele é dominante até hoje, ainda que dentro da própria filosofia da ciência, né, haja toda uma reflexão que já relativizou isso, né, enfraqueceu essa atitude. Mas no senso comum, e não só no senso comum, no sentido amplo, né, mesmo entre os cientistas, entre os médicos, entre, né, pessoas que trabalham com ciência, ainda tem muito esse mito, né, da ciência muito presente. Enfim,
Então, do outro lado, você tem, né, um outro modo de pensar, que a gente pode associar hora mais, hora menos a esse ou aquele, né? Então, estou pensando aqui em mito, arte, religião, que é uma outra maneira de compreender a realidade. Agostinho e Kierkegaard, né? São os dois autores que a gente viu melhor, que ilustram isso, um outro modo de compreender a realidade, que é considerado sempre, por esse fio dominante, como algo inferior, como algo que não seria um conhecimento válido, mas que está, né, digamos assim, correndo paralelamente ao longo dessa mesma história. Então, na época da escolástica, tem a mística medieval, né? Então, autores mais místicos, como o Mestre Eckhart e tal, que não são levados tão a sério, né, pelos principais, ali, pelos filósofos oficiais, né, digamos assim, do pensamento cristão. Lutero, em alguma medida, quer dizer, como ele questiona muito, né, esse modo de encaminhar, de pensar, de fundamentar a religião, né, ele e tenta resgatar o cristianismo, o espírito do cristianismo primitivo, ele também daria para colocá-lo mais próximo desse lado. Pascal, né, um autor que aquele Emmanuel Mounier, né, que foi citado pelo Macquarie, no texto que a gente leu, que faz aquela árvore do existencialismo, né, que depois eu até coloquei no slide, né, ele inclui o Pascal aí. E daí o Kierkegaard, que abre, né, para o existencialismo nos vários autores que vão estar ligados a esse movimento, inclusive o Heidegger, que tem um papel fundamental, porque ele é determinante, por exemplo, para os existencialistas como Sartre, Camus, etc., Simone de Beauvoir, que, né, são muito influenciados por ele, né, e outros autores alemães também, enfim. Então isso que eu chamei de um fio invisível, né, porque ele está correndo à margem, digamos assim, né, daquele que seria o modo correto, né, de compreender a realidade, de elaborar conhecimento e assim por diante. Mas o Kant seria um autor interessante, né, que apareceu no nosso percurso com uma função, digamos assim, de servir de ponto de inflexão, porque embora ele seja pertencente a princípio, né, a esse fio dominante, conhecido, né, como um grande nome, um grande defensor da razão, e um grande nome do iluminismo, né, que é o século das luzes e da razão, a gente viu como ele ao mesmo tempo fala, olha, a ciência, muito bem, tá ótimo, tal, mas vai só até aqui. E daí ele dá uma importância para a fé e a partir daí eu fiz uma conexão com o Kierkegaard, né? E claro, né, também, veja, né, claro que tem elementos racionais aqui e tem elementos míticos lá, né? Essa separação é uma separação aqui para efeitos didáticos, digamos assim, né? Quer dizer, eu estou fazendo, são duas linhas de força, claro que ninguém é só razão ou só o outro da razão, né? Mas, né, são duas tendências, digamos assim, né? Uma predominante e a outra meio escanteada historicamente. E justamente quando o Heidegger desenvolve a sua filosofia ali, né, com toda essa formação que a gente viu, né, essa formação cristã forte, né, católica, mas ele casa com uma protestante, daí ele meio que vira protestante, tem que ter uma série de discussões aí, inclusive entre católicos e protestantes. Ele era católico, era protestante, mas acho que isso não é importante, né? Eles foram disputando, né, o que ele realmente teria permanecido, mas uma formação cristã muito forte, né, e leituras, né, de teóricos do cristianismo, e uma leitura muito intensa e cursos que ele deu sobre Agostinho, né, conhecia muito bem Lutero, quer dizer, então e o Kierkegaard tem uma influência, embora ele não fale muito do Kierkegaard, né, em seu tempo tem 3 notinhas de rodapé que são estratégicas, assim, meio como se ele quisesse disfarçar um pouco, mas tem alguns elementos. Por exemplo, quando ele vai falar da angústia, que é muito parecido, assim, eu costumo brincar, assim, tem algumas coisas que ele plagiou do Kierkegaard, assim, que é muito os mesmos argumentos, assim, então tem uma influência grande também. E ele quer resgatar justamente esse outro modo de pensar no sentido de ser um modo de pensar mais amplo, enquanto que esse estreita demais, né, o que seria a nossa relação compreensiva com a realidade, né? Seria muito
estreito. E aí, né, para ilustrar isso, né, faço aqui uma contraposição entre os dois modos, né, de compreensão. Isso que seria, né, como eu coloquei naqueles slides da revisão, né, o conhecimento empírico e racional. De outro lado, lá eu coloquei um saber mítico religioso, né, que eu coloquei compreensão existencial para ficar mais amplo ainda. Como que eu tentei pensar isso daqui, né? No conhecimento empírico racional é como se a gente partisse do seguinte: o homem, né, o ser humano, ele está dentro do mundo, né, no sentido de dentro, né, contido no mundo. E como é que a gente se relaciona com o mundo? Através dos sentidos. E a gente se relaciona com o mundo através dos sentidos e pensa as coisas, né, que a gente vê, toca e assim por diante, né? Então, sentidos e razão formam juntos, né, com diferentes combinações a depender do período, a depender do autor, o que seria o conhecimento válido, né? A gente viu como Kant, lá na frente, né, está vendo ali os empiristas e os racionalistas. Qual que é a discussão de empiristas e racionalistas? O que é mais importante, os sentidos ou a razão? Mas eles sabem que as duas coisas são necessárias. E o Kant vai tentar mostrar, não tem maior importância aqui ou aqui. Precisa ter os dois para constituir o conhecimento, mas é sempre operando assim, sobretudo na filosofia moderna, né? Mas a filosofia moderna recupera algo da filosofia grega que meio supõe isso, né? Claro, os gregos estão lá atrás, né? Muito tempo atrás. Tem os pré-socráticos, né, que são autores que a gente tem fragmentos, então dá para disputar, dá para discutir muito, né? Se os gregos estão mais para cá ou mais para lá, se os pré-socráticos de repente não estão mais próximos dessa outra tradição, quer dizer, quem realmente começa a fortalecer e realmente tornar um paradigma a razão seria Platão e Aristóteles, né? É a partir de Platão e Aristóteles que se forma isso. Bom, e aí, uma vez que isso que eu chamei agora de um paradigma, né? Esse modo de pensar, esse modo de conhecer vai se firmando, há uma tendência a considerar que aquilo que a gente vê é real, o que a gente não vê não é real. A noção de realidade, ela se atrela fortemente aos sentidos. Uma coisa que para nós parece absolutamente óbvia, porque nós fomos formados por essa tradição. Mas em 98 mil anos de história no planeta, isso nunca foi óbvio para o ser humano. Nunca foi óbvio que só as coisas que podem ser vistas são reais. Tem coisas que a gente pode supor coisas que não são vistas que são reais. O pensamento, né, as ideias, que eu estava falando há pouco, o tempo. Né? Percebe? É como se a noção de realidade fosse estreitada e virasse uma caixa, né? Um círculo, que faz a figura geométrica que a gente usa, mas um espaço fechado, só aquilo é real. O que saiu daquele âmbito não é real. E de fato, né, se a gente pega lá o neopositivismo, o que eles vão fazer é enxugar o máximo para evitar confusão, assim, né, um ideal de pureza do conhecimento, enxugar ao máximo a linguagem científica para chegar naquele mínimo que realmente seria real e científico, né? E o que não couber ali não é digno de nota, né? Não tem importância, é perfumaria. E a função da razão, né, dessa dimensão que passa a ser vista então como ideal, né, porque é onde tem as ideias, né? Então a gente pensa lá em Platão, né, mundo das ideias, mundo sensível, né? Em Platão a gente poderia pensar, bom, mas o mundo das ideias para Platão existe, então em Platão a noção de realidade ainda está um pouco mais ampla, né? Depois vai fechando, Aristóteles já fala, não tem mundo das ideias, e aí então a realidade fica sendo, e a função da mente é simplesmente organizar essa informação, né? Organizar a realidade, tanto no sentido de organizar para conhecer, como no sentido de organizar em termos de organizar o funcionamento da sociedade, construir ferramentas, carros, aviões, etc., né? Enfim, tecnologia, tudo isso para estruturar a nossa vida tal como ela deve ser, né? Então o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, né? Que
se inspira no positivismo, é um pouco isso, né? Você tem, a partir da organização, da ordenação do real, também a ordenação da sociedade humana. E daí, se alguém vai se perguntar por algo que não encaixa aqui, né? Bom, aí está falando de uma coisa que está além da realidade, aí cada um pode acreditar no que quiser, porque aí não estamos falando mais de coisa séria, né? Então, fica essa ideia assim, aqui está a realidade e o que não cabe nessa caixa é além da realidade. E daí eu tentei representar graficamente, assim, uma coisa meio impossível, né? Mas pensar assim, em vez de partir desse princípio, assim, o mundo e o homem dentro do mundo, né? Então, assim, a realidade como algo muito mais difuso, né? Então, tudo bem, as interpretações no âmbito mítico, artístico, religioso podem variar, né? Mas, por exemplo, né, a noção de espiritualidade, né? É uma coisa que está presente nas diferentes culturas, etc. É um jeito de falar de alguma coisa que faz parte da nossa existência, mas que não pode ser vista, né? Então, daquele ponto de vista, é fantasmagoria, além da realidade. Aqui não, né? É algo bastante plausível, natural de se pensar, digamos assim, né? E aqui eu estou tentando pensar, representar um modo de pensar que seria próprio do ser humano, como eu brinquei, né? 98 mil anos contra 2.000 daquela tradição. E aí, desse ponto de vista, as coisas não se reduzem à razão e sentidos, né? A nossa existência é muito mais do que isso. E daí a citação do Agostinho que eu trouxe, né, e as outras coisas que a gente viu, né, os textos que a gente leu dele, os trechos, né, em que o fato de nos angustiarmos, né, com o existir, aí a gente poderia pensar até nos pré-socráticos, né, a ideia de espanto com a existência, que é uma ideia que estava presente em alguns, né, com o fato de existirmos, né, por que existimos, né, como é possível que a gente tenha vindo a ser, né, podia não existir nada, enfim, esse tipo de questão, esse tipo de inquietação é absolutamente natural, ao contrário do que quer levar a crer essa tradição, né? Então, a angústia acaba levando, né, a modular a nossa relação com o mundo de uma maneira que escapa ao controle dessa racionalidade aqui, né? Então, quando ele descreve, né, a passagem dele do platonismo para, né, depois da conversão, né, um certo conhecimento de Deus, né, é como se ele falasse, olha, ele saiu dessa caixinha e está vendo mais coisas, né, está conseguindo ver a realidade de uma maneira mais aberta, mais ampla. Isso não quer dizer que o que ele diz sobre Deus, o que ele diz sobre esses assuntos, seja necessariamente válido. É um modo que ele encontrou de exprimir alguma coisa, mas essa alguma coisa que ele está exprimindo, seja lá o que for, né, não é irreal. É real. É real no sentido de que está na experiência dele, está na experiência de muitas pessoas. Então, essa disputa, esse monopólio da realidade, né, que o pensamento racional, científico, ocidental quer ter, é um problema. Inclusive, hoje, quando a gente tem perspectivas críticas em relação a essa tradição e tenta pensar em outras culturas e outras filosofias, né, filosofia africana, filosofia latino-americana, pensa nas filosofias orientais, a gente vai sempre encontrar o quê? Visões de mundo em que a espiritualidade tem importância, né, de diferentes maneiras, com diferentes modos de dizer, né, mas, enfim, em geral, sempre a partir da perspectiva do outro, né, tem um outro aqui que está na própria história, né, do Ocidente, mas se a gente pensar esses outros do Ocidente, dessa perspectiva sempre chama a atenção, quer dizer, salta aos olhos esse aspecto limitador, restritivo, controlador do pensamento racional científico, né? Então, a questão é, há uma amplitude, né, uma difusão do real que é muito mais natural e anterior a tudo isso. E a nossa existência
né? Antes da gente começar a falar, né, se a gente pensar na criança, né, ou na história humana, e começar a falar, e dentro dessa fala, começar a falar conceitualmente segundo esse padrão, nós temos uma existência que é fundamentalmente pré-teórica. Essa expressão é uma expressão importante no Heidegger, né? Ele está tentando encontrar, ele está tentando pensar a existência humana naquilo que ela é antes de ser teórica. É claro que a nossa vida é muito calcada, né, muito marcada pela ciência, né, porque a gente vai para a escola, né, e é ciência da nossa cabeça. Então, a gente vai aprendendo a pensar daquele jeito. Oi. Tudo bem. Licença, gente. Bom dia. Você estava aqui, né? Voltou a cor. Oi, bom dia. Meu nome é Nick, eu estou aqui com a Nayara. A gente constrói o movimento Correnteza aqui na universidade, né? A gente também constrói o DCE. E a gente estava passando aqui, né, porque agora vai estar acontecendo a eleição do BCH, do CA-BCH, né, que é o CA do nosso curso. E a gente, assim, que é ingressante, né, a gente vê que o nosso CA, assim, não é um CA presente, né, nas lutas, não é um CA presente no cotidiano, né, no cotidiano, né, da gente aqui na universidade. E a gente entende, assim, que o CA-BCH precisa ser uma entidade que construa as nossas lutas, né, as lutas que a gente precisa no nosso curso, também construir as lutas que a gente precisa de estrutura para o nosso campus, como por exemplo essa obra, que já está desse jeito que está há muitos meses, e a gente vê assim, está paralisada, e a gente não tem uma entidade que tipo, cobre isso assim, da reitoria para estar dando continuidade nessa obra, né? Porque a gente vê que é uma obra assim, que atrapalha muito a gente, assim, né? De transitar mesmo o nosso próprio campus, assim. E, tipo, um exemplo, assim, de uma luta que já foi conquistada, assim, é um exemplo do CA-BCT, né? Que eles conseguiram, assim, reformular a grade do curso, para ser mais condizente assim com a realidade dos estudantes mesmo. E a gente vê que o nosso CA pode também fazer isso assim com o nosso curso. E essa coisa de com a luta a gente conquista não é fonte assim, vozes da minha cabeça, mas é a realidade. Porque nós que somos ingressantes, assim, pegamos uma época boa. Porque hoje o que a gente tem na UFABC foi construído com muita luta. Até pouco tempo atrás, não tinha nem computador nas bibliotecas de São Bernardo do campo. Isso foi uma conquista do diretor do DCE, que representou todos os estudantes dessa universidade. Mas também foi no começo desse quadrimestre que o passe livre durou um mês inteiro de julho, porque antes, por conta das férias escolares, que não é o caso da UFABC, os estudantes da UFABC não conseguiam ter passe livre durante o mês de julho inteiro. E muitas pessoas não vinham para a universidade por conta disso. Mas são as mobilizações que conquistaram a desburocratização também dos auxílios financeiros na nossa universidade. Alguém aqui, por exemplo, recebeu o auxílio de ingressante? Alguém aqui recebeu? Vocês são tímidos, gente? Vocês não gostam de interagir comigo? Ou não receberam. Ou não receberam? Nossa, que babado. Mas, pela primeira vez, a nossa universidade ofereceu auxílio para os ingressantes, que é um auxílio mais fácil de você obter e que dura o primeiro quadrimestre inteiro para as pessoas conseguirem, assim, realmente se inserir na universidade. E essa é uma das conquistas, mas também podemos ter muito mais, como é hoje a luta por um RU de qualidade que caiba do nosso bolso. A gente vem fazendo os marmitaços e uma das primeiras conquistas que nós tivemos é que vamos abrir uma votação popular para decidir se o peixe tem que sair do cardápio da RU. De novo o peixe. Toda vez que alguém vem falar, fala do peixe. Temos que falar dele. Ele é realmente uma questão na nossa saúde. Mas, é a questão do peixe. É a questão do peixe.
Mas a gente sabe também que o PCH tem as suas próprias questões, porque se formar no nosso curso é difícil. E não por uma falta de capacidade nossa, mas porque a estrutura, como foi dito, não condiz com a nossa realidade. E um CA de luta, que é um centro acadêmico, para quem não sabe, pode fazer com que isso seja um curso de fato dos estudantes, que tem uma carga de extensão que condiz, porque não sei se vocês também, falando da questão da alocação didática, da luta por mais professores, como foi pegar disciplinas para o próximo quadrimestre para vocês? Para mim foi assim, SISU 2.0, terror na minha vida, porque eu pisquei e acabaram as vagas. E a gente não pode ter mais essa realidade na nossa universidade. E a gente conquista isso, como a própria história prova, como a nossa realidade prova, através da luta. E é por isso que a gente vai estar passando essa lista aqui, para quem quiser, assim, diretamente compor essa chapa, mas também quiser ajudar a pensar qual PCH a gente quer, quais propostas nós devemos ter nesse novo centro acadêmico de luta. Ela falou em nossa realidade. Qual realidade será? Mas é isso, gente. Eu não sou dessa sala, eu sou noturno, então despeço de vocês, mas a gente vai ficar com coração. É isso, obrigada pela atenção, gente. Obrigada. Bom, o peixe é real. Bom, deixa eu tentar recuperar o fio aqui. Bom, então eu estava falando, né, dessa outra maneira de compreender a realidade. Assim, estava mencionando as outras culturas, né, como do ponto de vista de outras culturas chama, né, salta aos olhos esse caráter, né, limitador, né, reducionista, essa é uma expressão, né, muitas vezes utilizada, quer dizer, uma tendência a reduzir tudo ao que pode ser explicado cientificamente, nesses termos, né? Então, se a gente parte de outros pressupostos, quer dizer, de uma outra base, quer dizer, levando em conta que o nosso existir é anterior a essa teorização, né, seja do ponto de vista da história humana, seja do ponto de vista da história de cada um, né, nós existimos, nós primeiro existimos, para muito depois começar a pensar desse jeito. E o que a gente pensa quando criança, o que a gente sente, etc., etc., né, é tão válido quanto isso daqui. Né? Então, o Heidegger, ele já vinha, né, desde ao longo desses 11 anos silenciosos, né, tentando pensar isso, tentando pensar a vida pré-teórica, né, o ser humano na sua dimensão pré-teórica, que é maior, mas que também inclui a teórica, quer dizer, o teorizar, né, o conhecer empírico-racional, ele é um dos nossos modos de ser. Né? Então vejam, o que ele vai pensar, e aí tem, né, por isso que eu trouxe o Agostinho, quer dizer, tem uma influência do Agostinho aí, porque é, né, uma outra concepção de realidade, nós nos angustiamos, nós temos por isso uma relação com o ser, no sentido amplo, né, que Agostinho denomina Deus, mas poderia pensar, né, em sentido mais amplo, que seria aquilo que faz com que nós estejamos sendo, né, em vez de não sermos. Né, nós estamos aqui acontecendo. Né, então, esse acontecer da existência é pré-teórico, é anterior. Né, mas faz parte dele uma certa compreensão de ser, compreensão de que somos. E veja, a gente usa o tempo todo o verbo ser. Né? A gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, você é isso, você é aquilo. A gente está o tempo todo usando o verbo ser, conjugar, né, em diferentes tempos verbais, e a gente sabe do que a gente está falando. Mas se a gente para pensar o que é isso, a gente se depara com uma questão difícil, que é justamente como o Heidegger vai abrir esse tempo, colocando essa dificuldade e mostrando, na verdade, como essa dificuldade já estava posta lá atrás pelos gregos, eles citam o diálogo de Platão, né? Porque a gente compreende, mas a gente compreende de uma maneira vaga, difusa. Se a gente para pensar, a gente vê que tem uma certa dificuldade. Como eu tinha colocado, o que é o tempo? A gente está o tempo todo usando o tempo, no relógio, na agenda. A gente faz uma linha do tempo, uma cronologia, a gente numera os anos. Tudo isso é um jeito de tentar, né,
encaixar o tempo, né, nas nossas representações. Mas, na verdade, se a gente para pensar o que é o tempo, a gente vê que, né, a coisa começa a flutuar. Assim, né? Então, há uma compreensão, mas é uma compreensão vaga. De todo modo, nós temos essa capacidade compreensiva e ela pode se manifestar de diferentes maneiras, né? Em diferentes modos de falar sobre o real. Então, se a gente pensa, né, na mitologia ou na religião, é um modo de exprimir a realidade, um certo modo de compreender e falar sobre. Ainda que não seja um discurso teórico, empírico, racional, né? Mas é um modo, é um tipo de saber. Do mesmo modo a arte, né? E aqui eu coloquei as ciências humanas, né, justamente pensando naquilo que eu falei há pouco, né? Porque de um ponto de vista mais estrito, nem as ciências humanas são ciências, no sentido forte da palavra, né? Então esse esquema ele se aplica idealmente às ciências naturais, né? Basicamente física e química, né? Biologia em alguma medida, mas, enfim, é um conceito estrito, né, de ciência. E nessa época, há toda uma discussão, né, na virada do século XIX para o século XX, sobre, né, qual o estatuto das ciências humanas. Né? Então, essa diferença está sendo muito tematizada na época. Né? O Heidegger está atento a isso. Então, certamente isso está no horizonte. É claro que as ciências humanas não são a ontologia, que é o que ele tenta fazer, né, na sua obra Ser e Tempo. O que é ontologia? Né? Ontologia, pela definição que vem dos gregos e passa pela tradição metafísica, né, seria a ciência do ser enquanto tal. Então seria justamente a investigação filosófica, né, científica entre aspas, né, com uma certa noção de ciência que já foi descartada pela modernidade, é uma investigação sobre o ser em geral, quer dizer, o ser de tudo. Porque quando a gente usa a palavra, por exemplo, seres vivos e seres inanimados, a gente está tentando dar conta de todos os seres, né? Tanto os vivos como os inanimados. E inanimados vale para tudo. Né? O Sol é um ser inanimado, Saturno, né? Galáxias, enfim, tudo que está sendo tem ser, né? Nesse sentido. É. Só que esse ele se exprime sempre como um sendo. Né? Nós estamos sendo temporalmente. Né? Por isso que o tempo vai ter uma importância grande. Como a colega tinha dito, né? Evolução talvez seja uma palavra muito marcada, porque a gente está dando um sentido quase moral, né? Digamos assim, para a coisa. Mas as coisas estão mudando, elas estão se transformando, elas estão, portanto, digamos assim, temporalizadas. Né? Elas estão sendo. Né? Não tem nada fixo no espaço e no tempo, tal como a gente, né, se representa e, né, vê. E mesmo as coisas que a gente considera, digamos assim, no âmbito das nossas vivências, né, coisas espirituais, né, também está sendo. Né? Se a gente falar, mas e depois que morreu? Aí a gente já... Né, aí a gente já estaria, de fato, tentando pensar esse além da realidade. Aqui, né, o que importa é o estar sendo. E, de fato, em alguma medida, acho que, né, o Heidegger está tentando dar conta disso que a gente considera, né, espiritualidade. Mas, enfim. Então, a ontologia tem esse sentido. Né? Então, na metafísica tem a ontologia, que é o estudo do ser enquanto tal. Né? Criou-se essa divisão na metafísica no começo da modernidade, mais ou menos no final da Idade Média. E é a teologia, o estudo do ente, né? Deus, cosmologia do mundo e psicologia do ser humano. Então, havia essa, né, divisão dos saberes. E a ontologia é aquela que estuda o ser em geral. Né? Então essa é a acepção do termo. E o Heidegger fala em uma ontologia fundamental, para se opor a eventuais ontologias específicas que estão estudando o ser disso ou daquilo. Como seria o caso dessas que eu mencionei. A teologia, por exemplo, né, seria o estudo de um objeto específico. Ele está falando do ser que se aplica a tudo. Aí, para falar, então, dessa ontologia fundamental que ele desenvolve na obra Ser e Tempo, eu coloquei aqui, né, uma rápida análise da estrutura da obra,
Achei interessante fazer isso, ao mesmo tempo dialogando com o texto, né, que eu pedi para vocês lerem, que são 3 capítulos, né, do livro do Roberto Calmaio Merkens, 10 lições sobre Heidegger, né? Então, eu coloquei em roxo os termos que estão ali como títulos dos 3 capítulos, né? O primeiro fala da análise fundamental do ser aí, que ele tenta caracterizar justamente o projeto, né? Qual que é o projeto do Heidegger no livro, né? O objetivo e o que ele tenta fazer, que é essa análise fundamental do ser aí, que na verdade somos nós, né? O ser aí é o ser humano. E depois eu vou colocando as coisas que aparecem nos outros títulos, né? Então, eu acho interessante, né? O que o Heidegger tenta fazer na introdução? Quer dizer, o que ele anuncia logo no começo da introdução? Que é preciso refazer, reelaborar, reabrir a questão do ser. Por quê? Porque ele entende que a questão do ser, ela é que de fato está no início do filosofar, no início da filosofia. Ela é que abre o pensamento filosófico, não a oposição entre razão e mito. É justamente esse momento em que os filósofos se espantam com o fato que param para pensar por que nós existimos, se poderia não existir nada. Quando eles param para pensar nisso, né, eles começam a pensar, bom, então o que é existir? O que é ser? E o nosso ser é o mesmo das outras coisas? Existe diferença? Essa pergunta ela se desdobra em várias outras, né? Mas essa questão seria a questão fundamental que abre a história da filosofia segundo a interpretação do Heidegger, que é diferente da interpretação habitual, que é como aquela do Danilo Marcondes, que fala num conhecimento científico racional se contrapondo aos mitos. E o que ele vê é que justamente quanto mais a filosofia vai se tornando racional, já ainda entre os gregos, com Platão e Aristóteles, mas sobretudo depois, ela vai encaminhando mal essa questão, ela vai elaborando mal e respondendo mal essa questão, e na modernidade acaba por abandonar essa questão. Então ele diagnostica o que ele chama de um esquecimento do ser. Ninguém mais leva a sério essa questão. E ele fala, mas essa é a questão mais importante de todas. Então, se nós paramos de levar essa questão a sério, a filosofia acabou. Então, se a gente quer continuar o pensamento filosófico, ou resgatar o autêntico pensamento filosófico, a gente tem que reabrir essa questão para enfrentá-la direito, né, para lidar bem com ela. Porque ela foi maltratada ao longo da história e no fim foi esquecida. E atualmente, né, na época dele, em alguma medida talvez o diagnóstico continue válido, ela é desprezada. Quando Kant, por exemplo, fala fenômeno e coisa em si, né, e a coisa em si não podemos conhecer, como se ele, né, fala, não vamos mais, só que depois ele vai pensar e tal, né, então no caso dele ainda tem um certo truque. Mas os herdeiros do projeto kantiano, os neokantianos, né, e o próprio positivismo, que usa muito a filosofia do Kant, vão falar, vamos manter o Kant, mas sem a coisa em si, tira isso daí. Né? Tira essa tralha metafísica, vamos ficar só com a parte de ciência. Né? Então haveria um esquecimento, por isso que ele fala, nós precisamos recuperar essa questão. Esse é o projeto. E daí? Ele coloca o seguinte, como é que a gente pode, então, elaborar bem e enfrentar bem essa questão? Pensar o ser, já sair pensando o ser em geral, ou vamos tentar primeiro pensar o ser que nós melhor conhecemos, que nós melhor compreendemos, que é o nosso. Né? Então a ideia é começar pelo ser humano, que é aquele que pergunta pelo ser, que é aquele que tem alguma compreensão de ser e que é aquele que pergunta, e que quer entender o que é o ser. Então, o ser humano é o primeiro objeto de análise. Por isso que ele vai dedicar não só a primeira, mas a segunda parte de Ser e Tempo a fazer uma análise do ser aí. Aqui eu coloquei só a primeira parte, mas são 2 partes que estão tematizando o ser humano. Aí na terceira parte, ele iria do ser humano para o ser em geral. Só que ele não escreveu a terceira parte. Né?
Mas, de certa forma, a gente poderia dizer assim, ele passa a vida, né, isso acho que é bem fácil de afirmar, assim, né, ele passa a vida inteira pensando nessa questão, de vários modos, por vários caminhos, né. Ele fala, acho que foi na outra turma que eu mencionei, né, que ele, no final da vida ele fala das suas obras, ele fala, não são obras, são caminhos, né. Ele gostava muito da imagem do caminho, no sentido de que, né, a gente tem um caminho de pensamento, vai até um certo ponto. Então, por exemplo, aqui ele seguiu até um certo ponto, ele falou, não, aqui não está dando, ele faz um outro caminho. Mas todos os caminhos que ele faz é no sentido de tentar conseguir, de alguma maneira, falar sobre o ser. E não sei se ele conseguiu, né? Assim, ele tem essa frustração, porque ele fala, precisamos falar sobre isso, mas é muito difícil falar sobre isso. É a questão mais fundamental, mas é a questão mais difícil. Né? Esse é por isso que ele abre Ser e Tempo com uma epígrafe, que é uma citação de um diálogo do Platão, o sofista, né? O diálogo chamado do Sofista, em que justamente há ali um diálogo sobre a questão do ser, né? E que termina, assim, o trecho que ele cita, né? Numa perplexidade, assim, nós não conseguimos, né? Entender um pouco essa sensação, assim, né? De perplexidade, de frustração. E ele fala, vamos tentar, né? Vamos tentar de novo. Ele passa a vida inteira tentando. Né? A gente poderia se perguntar, será que... Não, certamente ele não consegue dar uma resposta do tipo, né? Ser é tal coisa. Em Ser e Tempo, de alguma maneira, ele está tentando dizer que ser é tempo. Por isso que eu fiz a pergunta do tempo. Mas, de qualquer modo, ele tem consciência, assim, do quão difícil é falar sobre isso. Quando Agostinho fala de Deus, de certo modo, ele está falando disso. Né? Só que o Heidegger está dizendo, é uma resposta que talvez não seja satisfatória. Mas, enfim, porque ele está fazendo filosofia aqui. Por mais que ele tenha toda essa formação cristã, essa influência, esse pendor, digamos assim, religioso, ele, inclusive, tem um princípio que ele adota, que ele elabora num texto anterior a Ser e Tempo, que é o que ele chama de ateísmo metodológico. Né? Não é que, né, o filósofo não pode acreditar em Deus, mas no momento em que ele está filosofando, ele, né, tem que deixar de lado, né, a questão religiosa para poder pensar a questão sem deixar uma certa concepção do ser já determinar o resultado. É uma tentativa radical de pensar a questão sem pressupostos trazidos daqui ou dali. Né? Mas daria para dizer que esse objeto, quer dizer, ser é aquilo de que as diferentes religiões, por exemplo, falam ao falar de Deus. Né? Só que são concepções completamente diferentes. Né? Enfim. E aí ele vai. Então, bom, vamos falar do ser humano, e ele caracteriza o ser humano como ser aí. Né? A expressão alemã Dasein é uma palavra corriqueiramente usada com significado de existência. Né? Tem existentes e Dasein, são sinônimos. Né? Uma de origem latina, outra de origem teutônica, germânica. Né? Literalmente, se a gente for traduzir, né, essa expressão se forma como Dasein. Sein é ser. Ser aí. Então, essa tradução, ser aí, é a mais literal. Os estudiosos de Heidegger, os tradutores e tal, têm, segundo a última vez que a gente fez um recenseamento, né, 9 maneiras diferentes de traduzir essa expressão. Alguns invertem, aí ser, eis aí ser o aí, tem um monte de opções, assim, né? Essa é a mais direta, assim, né? Mas, enfim, ser aí dá a ideia, né, de que nós somos aí. Tem um sentido de uma projeção, um para fora, que seria característico do existir desde o momento em que somos, é uma expressão beleza, jogados no mundo. Né? Quase literalmente, né? Quando a gente nasce, nós somos jogados no mundo, né? E desde então nós somos esse movimento para fora, assim, né? De abertura para o mundo. Essa é a ideia, né? Ele está tentando pensar o ser humano justamente escapando de definições tradicionais que, de alguma maneira, são insuficientes. Não enfatizam suficientemente esse elemento, né?
E daí ele vai caracterizar também o ser aí como ser no mundo, para romper com a ideia de que, segundo aquela tradição, Descartes, por exemplo, eu vou falar disso daqui a pouco, né? Tem a mente de um lado e o mundo do outro, separados, né? Não, nós e o mundo a gente está misturado, digamos assim, né? Essa separação que foi feita é uma separação artificial, arbitrária. Então a gente tem que pensar de novo a nossa conexão essencial com o mundo, que está dada desde o momento que a gente nasce, aliás, até antes de nascer, né? No útero da mãe, né, você está conectado a outro ser humano, né? Então a ideia do indivíduo, né, a mente individual como uma coisa à parte, é uma coisa que ele está tentando romper. Daí, como ele caracterizou como ser no mundo, ele vai tratar nos 3 capítulos seguintes de cada um dos termos dessa expressão. Primeiro, o mundo, depois, o quem dessa expressão, né, na verdade é o ser aqui, né? Só que, para não confundir com o ser enquanto tal, né, ele fala quem, né? Quem é o ser aí? Essa é a pergunta, né? Quem é o ser no mundo? E depois vai tematizar o ser em, onde ele vai enfatizar justamente aquele elemento, né, de que não se trata de estar contido em, ou conter, né, mas como as cadeiras estão dentro da sala, nós estamos dentro da sala. Mas o nosso estar dentro da sala completamente diferente do estar dentro da sala das cadeiras. Ao mesmo tempo que a gente está aqui dentro da sala, no sentido físico-espacial, nós estamos em outros sentidos também. Porque a gente está aqui, né, enfim, eu falando essas coisas complexas e difíceis, né, vocês tentando entender, enfim, né, essa dimensão, né, não cabe na definição de estar dentro. E por fim, né, ele volta a pensar o ser no mundo como um todo, e daí entra em cena a angústia e a possibilidade de ser si próprio. Por quê? Porque quando ele caracteriza aqui, né, o mundo e o quem, vai dizer o seguinte: olha, como é que a gente é jogado no mundo, né? Então a gente cai no mundo, e aí a gente vai aprendendo a funcionar, digamos assim, a ser, né, vendo os outros seres humanos, né? Então qual que é a tendência natural que nós temos? De fazer o que os outros fazem, falar como os outros falam, agir como os outros agem, pensar como os outros pensam e assim por diante. Essa é a tendência natural, né? Então a criança vai vendo como os adultos fazem e vai copiando, vai tentando fazer parecido. Esse seria o modo padrão, digamos assim, de agir do ser humano. É como a gente se ocupa das coisas, né? Que é a noção de ocupação. A gente está sempre ocupado com alguma coisa, né? Eu estou aqui ocupado tentando explicar essas maluquices aqui para vocês, né? Vocês estão ocupados em tentar entender, ou, né, sei lá, no celular fazendo outra coisa. Mas a gente está sempre ocupado com alguma coisa. Então isso caracterizaria, né, a nossa relação com o mundo, porque é essa ocupação, o modo como a gente se ocupa e ver como a gente vai constituindo o mundo a partir da linguagem, etc., que vai desenhando a própria noção de mundo, né? Porque não é mundo no sentido do planeta, né? É mundo no sentido amplo. Então, quando a gente fala o nosso mundo é diferente do mundo do cara da Coreia do Norte, por exemplo, né? O mundo dele é totalmente diferente do nosso. A gente usa a expressão mundo nesse sentido, né? É nesse sentido que ele está usando, né? O mundo de hoje é diferente do mundo do século XIX. É nesse sentido. Então, a nossa tendência inicial, como eu estava dizendo, é fazer como os outros fazem, que é o que eles chamam de impropriedade. Quer dizer, a gente não tem, né, um agir próprio, uma marca própria, digamos assim, um agir autêntico, que é um ponto, né, uma palavra-chave do existencialismo, né, uma palavra-chave no Sartre, por exemplo, né, que é você encontrar um modo autêntico de ser. Ora, esse modo autêntico de ser, ele só pode vir depois da angústia, segundo o Heidegger. O Sartre tem a noção de náusea, né, que é o livro A Náusea. Então é aquele momento da transformação de que falam os autores existencialistas, né, que no caso do Agostinho é a conversão, né, no caso do Kierkegaard é o salto de fé.
aqui é a angústia, né, que também está presente no Kierkegaard, como a gente viu, quer dizer, a angústia que leva ao salto de fé, né? Aqui é a angústia que leva à descoberta de si próprio, para usar a expressão que o Roberto usa no livro, né? E, portanto, da possibilidade de um modo de ser mais autêntico. Uma possibilidade que não necessariamente será exercida, né? A gente pode ter essa possibilidade e não aproveitá-la, né? A gente pode perfeitamente continuar agindo da mesma forma, né? Enfim. Então é um pouco isso, né? Com isso ele vai propondo, né, oferecendo uma certa caracterização de como o ser humano é. Né? E a palavra como ela é importante porque justamente quando a gente tenta falar dessas coisas, vamos dizer, dessas coisas complicadas, não dá para dizer o que é. Não dá para responder com definições, né, como a gente faz com conceitos científicos. Não dá para dizer o ser é tal coisa, né? Nós somos isto, né? O que ele está procurando fazer é caracterizar como nós somos, né? Então, como nós acontecemos. Tudo sempre enquanto um processo dinâmico, né? Um acontecer dinâmico que se dá sendo, né? É o gerúndio mesmo, né? O pessoal, em geral, implica com o gerúndio, mas o gerúndio é fundamental aqui. Porque o gerúndio exprime exatamente isso, né? É o estar sendo. É isso, é disso que se trata. Então, por isso que o tempo vai ter uma importância central. Daí para entender, por que ser no mundo, né? Por que essa expressão? E aí eu retomo, quer dizer, para entender isso a gente tem que entender justamente, de novo, né, que ele está se contrapondo àquele modelo, né, do pensamento racional, enfim, do conhecimento empírico racional, etc, etc, que, como eu tinha mostrado naquele primeiro slide, então eu trouxe ele menorzinho para cá, leva a pensar nesses termos, né, e separar, portanto, o que é da mente, digamos assim, e o que é do mundo. Como se aqui está a realidade, isso aqui é só abstração, portanto não real, e daí a gente chega a essa contraposição. Mente de um lado, mundo do outro. Isso fica absolutamente claro no Descartes, quando ele duvida das coisas e chega à conclusão de que penso, logo existo. Quando ele fala penso, logo existo, ele está falando da mente. Ele existe enquanto coisa pensante, ele usa essa expressão, né? No latim, res cogitans. Então, a mente está aqui, o mundo está lá. E o mundo foi colocado em dúvida, né? Então ele olha para o mundo e se pergunta, será que o mundo existe mesmo? Que eu existo, eu já sei. Então ele separa, e daí eu estou aqui e eu me pergunto, aquilo ali existe mesmo? E aí como é que ele faz? Ele vai para Deus, né? Para uma ideia abstrata, né, de Deus, com uma certa definição, para dizer, bom, se Deus é bom, ele não vai me enganar, então o mundo existe. Né? Vejam a ginástica mental, né, que ele tem que fazer para reconectar mente e mundo. Porque esse é o ponto. A questão é, o que o Heidegger vai tentar dizer? Nunca deveria ter separado mente e mundo. Essa separação é um equívoco, porque nós estamos misturados com o mundo. Daí a ideia de ser no mundo. Essa expressão serve justamente para falar, olha, nós e o mundo somos uma coisa só, não dá para separar desse jeito assim. Né? Por isso essa ideia, né, de uma coisa fluida. Tudo está junto. Então essa separação foi uma separação, tudo bem, a gente pode fazer essa separação abstratamente, né? Como eu falo, a noção de cachorro está aqui, né? Se a gente pensar, né? Os cachorros concretos que a gente conhece e tal, eles têm existência ali nos quadros, mas a noção de cachorro, né, está aqui, como a noção de cadeira, né, que eu tinha falado antes. Mas isso é uma abstração, na verdade eu estou mesclado ao mundo, né, e o cachorro está ali, a noção está aqui, mas veja, isso é só uma abstração, isso não poderia nunca ter sido tomado como uma distinção ontológica, ou seja, como se fossem modos de ser seres completamente diferentes. Como no Descartes ele vai falar, uma substância pensante, substância corpórea
e tem a substância divina. São três coisas diferentes, né? Então isso não está certo. Quer dizer, ter feito a separação é o erro. Só que uma vez que o erro está feito e que, de certo modo, determinou uma forma de pensar própria de toda uma época, que ainda é a nossa, é preciso desfazer esse equívoco. E para desfazer esse equívoco dá um trabalho danado. Mas é isso que ele está tentando. Então, a noção de ser no mundo é uma tentativa de desfazer esse equívoco. De voltar a pensar o ser humano misturado ao mundo como teria sido, né, das mais diferentes culturas ao longo de 98 mil anos. Eu estou usando essa noção porque eu estou pensando 100 mil anos aproximadamente, né, de Homo sapiens, né, sempre foi assim, né? Nessa tradição é que se criou essa maneira de ver as coisas, que produziu, a gente poderia falar assim, né, que produziu uma sociedade que tem foguete, que tem avião, que tem tudo isso, mas uma sociedade profundamente doente. Né? Esse é o resultado desse processo, né? Com epidemia de saúde mental e coisas do tipo. Isso é uma maneira de entender, né? Porque nós fomos apartados do próprio mundo. Então, a questão é reconectar. Primeiro, se tem uma possibilidade de a gente interpretar isso em termos psicológicos. Não é à toa que o Heidegger é muito usado também na psicologia, né? Psicologia fenomenológica, por exemplo, né? E tem até a Daseins-Análise, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é uma análise inspirada especificamente na filosofia de ser e tempo, que é justamente, né, operando com esses conceitos, com a noção de angústia. É interessante, porque há uma diferença, por exemplo, né, em relação a outras coisas. Em alguma medida, claro, a psicanálise tem várias vertentes, né? Mas a angústia é vista pela Daseins como algo natural, que faz parte, né, do ser humano. Então, e é até uma coisa que amadurece, né? E não uma patologia, por exemplo. Sendo que uma psicologia mais clássica, digamos assim, poderia ver, a pessoa está angustiada, está doente, está com sintoma, tem que ser curada. Né? Não, a angústia faz parte da vida. Enfim, só para, né, dar uma ideia assim de, né, para onde isso pode ir. Então, a ideia é compreender como ser no mundo, né? Ser aí, né? Esse sentido, né, que eu já mencionei. E aí aqui eu faço um esquema, né, uma tentativa de representar, que eu achei interessante, porque, como eu disse, né, então agora volta, por que eu perguntei do tempo? Porque ele vai usar a noção de tempo como uma noção chave para pensar isso que seria o mais fundamental, caracterizador, né, digamos assim, do que significa ser. Porque ser significa estar sendo. O que nós estamos sendo. Todas as coisas que a gente conhece no espaço e no tempo estão sendo. Né? Então, esse estar sendo, ele é constitutivo, ele é o que seria mais constitutivo do nosso existir. Quer dizer, como se ele vai tentando chegar naquilo que seria absolutamente irrecusável enquanto propriedade do nosso existir. Por isso que eu falei, dá para pensar o espaço sem o tempo sem o espaço, enfim. Né? O tempo seria ainda mais fundamental, porque eu posso, por exemplo, as noções da minha mente, né? Não tem espacialidade, mas tem existência temporal, porque ele está existindo comigo. Né? Isso que está na minha cabeça está existindo enquanto eu estou existindo. As minhas memórias, né? As memórias que eu tenho da minha infância, quando eu morrer, elas acabaram. Então elas só existem enquanto eu existo. Então elas estão sendo junto comigo. Mas elas não têm espacialidade. Então, qual é o ser que eu partilho com elas? O ser temporal. Tanto eu como minhas ideias, minhas memórias, etc., estamos sendo juntos. Né? Então, o mais fundamental, vamos dizer, o mais necessariamente constitutivo seria a temporalidade. Claro que nós representamos espacialmente, porque a gente não consegue representar e instrumentalizar o tempo de outra forma. Então, se a gente pensa, né, quando a gente vai pensar a história, a gente faz uma linha do tempo.
Olha, a linha está aqui. Quando eu faço a linha, o tempo, teoricamente, adquire uma existência espacial. Mas isso é só uma representação, isso não é o tempo, evidentemente, né? A gente só consegue representar dessa forma. E uma vez que a gente representa dessa forma, né, a gente consegue contar. Só que vejam que interessante, né? A contagem do tempo não bate com a experiência real do tempo que a gente tem, né? Se a gente está fazendo uma coisa altamente interessante, né, que nos entretém vivamente, assistindo um filme de ação, por exemplo, imagino que não seja o caso de uma aula de filosofia, mas vendo um filme, né, super empolgante, 2 horas passam como se fossem 15 minutos. Em compensação, se você está parado, sem ter o que fazer, né, acabou a luz, né, você está lá, não tem, né, hoje em dia se acaba a luz a gente fica desesperado, né, e tudo que a gente faz envolve energia elétrica. Aí você fica lá sozinho, né, no escuro, sem ter o que fazer, sem sono, né, vamos supor, aí parece uma eternidade, né? Se você ficar 2 horas nessa situação, parece que são 10 horas, né? Ora, será que é só subjetiva essa percepção ou será que de fato são modulações do próprio tempo, né? Enquanto nós estamos acontecendo de diferentes maneiras. Num modo de acontecer, o tempo acontece de um jeito, no outro modo de acontecer, acontece de outro, né? É como se o próprio tempo admite essas diferentes modulações, esses diferentes modos de ser. Em alguma medida, né, esse é a proposta. Ele está tentando pensar o tempo como algo mais fundamental, né, a noção mais fundamental de todas para entender o que somos. O nosso sendo. Inclusive aí, né, o tempo seria mais primordial do que o espaço, por exemplo. Embora o espaço também esteja necessariamente presente, etc. Isso é uma questão, claro, que dá pano para manga, né? Se a gente pensar na outra turma, um colega mencionou, né, o Einstein, a teoria da relatividade. Aí, claro, enfim, né, o Heidegger está pensando a noção de tempo em diálogo com a tradição filosófica, com o modo como o próprio Kant entende o tempo, enfim, é a partir desse horizonte, né, que ele está pensando o tempo. Então, tem, né, estudos que vão tentar explorar assim, o que há de semelhante, o que há de diferente, assim, né, de Heidegger com Einstein e coisas desse tipo, né, mas eu não conheço esse, né, para começar, eu não entendo direito a teoria do Einstein, né, então não saberia exatamente como conciliar, digamos assim, as duas coisas, né. E o próprio Heidegger muda de posição, porque depois ele passa a ver o tempo e o espaço como cooriginários, né, enfim, continua sendo fundamental, né, mas, enfim, ele reposiciona um pouco, né? Porque aqui é como se o próprio espaço brotasse do tempo, tá? E aí depois, enfim... Mas são questões, de fato, muito difíceis, né? Porque a gente está falando de algo que, embora seja a nossa realidade mesma, né? Quer dizer, nós somos isso que está em jogo aí, o Heidegger usa muito essa expressão, né? Nós somos o ser, o único ente, né? O único sendo cujo ser está sempre em jogo, porque como a gente tem alguma compreensão de ser, né, a gente olha para o futuro, também tem isso, né, ele vai fazer uma análise muito minuciosa na segunda parte de como a gente funciona do ponto de vista de futuro, passado e presente, enfim. A gente, ao contrário de outros entes, mesmo de outros seres vivos, né, aparentemente, a gente vive projetando situações futuras, né? Então, o tempo todo, por mais empolgante que seja o filme no qual a gente está concentrado, né, a gente sabe que uma hora vai terminar e a gente vai fazer alguma coisa depois, né? Então, sei lá, estou vendo no cinema, né, vou sair, vou tomar um sorvete, né? A gente está sempre vivendo em função do futuro, né? E esse viver em função do futuro implica uma certa forma de ressignificar o passado. Enfim, vai ter uma análise muito mais minuciosa de tudo isso, né? Mas a ideia seria justamente que o nosso modo de acontecer é essencialmente temporal. Isso tem a ver com a discussão Parmênides e Heráclito, né? Porque naquela discussão o que estava em jogo? Era justamente a questão do ser, e o Parmênides estava pensando o ser fixo, e o Heráclito dizendo não tem ser fixo, o que existe é um fluxo de coisas em transformação.
Não em evolução, mas em transformação. Né? As coisas estão se transformando. E o Heráclito ele é resgatado no século XIX já no sentido de contraposição a isso que seria uma tendência muito mais, digamos, parmenidiana, né? Lidando com essências fixas. Então o Hegel já vai um pouco nessa batida. O Nietzsche, né, usa muito, né, se inspira muito no Heráclito, né? E o Heidegger também. Né? Quer dizer, tem um elemento aqui que não tem um ser fixo, né? O que tem é esse fluxo. Mas esse fluxo mesmo, né, essa é uma questão que, mesmo na discussão ali da teologia e tal, na apropriação que eles fazem do Heidegger, é o que dá para pensar a própria noção de Deus como temporal e não como algo fixo. Enfim, a gente tem na teologia desdobramentos disso. Enfim, mas é uma questão, de fato, né, impalpável, muito difícil. Né? Mas o importante, assim, né, da gente perceber é essa mudança, né, em relação a esse modo de pensar. Né? É isso que está em jogo. Quer dizer, a própria maneira como eu desenhei ali o nosso curso, né, fazendo aquela contraposição entre o modo racional e esse outro modo, né, esse fim invisível, que vem desembocar no existencialismo, resulta dessa ideia, né, de que são duas visões de mundo, né, dois modos de compreender a realidade que se contrapõem. E esse é o modo que ficou dominante, né, na história ocidental. Né? Então, há a partir de um certo ponto, uma tendência, ou até uma necessidade existencial, eu diria, de encontrar um outro modo de compreender a realidade. Né? Isso se manifesta nos autores existencialistas, mas se a gente pensar hoje, né, como eu estava dizendo, na abertura para outras filosofias, filosofia africana, filosofia latino-americana, filosofias orientais, em geral todas elas oferecem esse tipo de contraponto em relação a esse pensamento. Quer dizer, isso aqui fica sendo um modo de pensar marcadamente próprio do Ocidente. Né? E hoje, justamente, né, está todo mundo tentando pensar de um modo alternativo a esse, né? Porque esse, por um lado, né, pode ter trazido coisas boas, mas de um modo geral, acho que deu ruim, né? Então, um pouco essa é a ideia. Tá? Mesmo que a gente não consiga compreender tão bem, né, certos conceitos, porque são difíceis, né? A ideia é ver como há esse esforço de pensar um outro modo, né, de compreender a realidade. Bom, a gente vai ver então nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com o texto do Heidegger, né? E aí vai ser interessante de ver justamente como ele está se contrapondo ali à ciência, falando para os cientistas, né? Então é legal pensar nisso.